Meus pais começaram a morar na minha casa. Quando minha irmã mais velha também se mudou, ela pediu o quarto principal e metade do espaço pessoal da casa. Expulsei todos eles. Então agora sou eu, com 26 anos, morando com meus pais em uma casa que eu pago completamente. Parece bastante simples, mas é muito mais complicado do que isso. Deixe-me começar do começo. Comprei uma casa na cidade no ano passado. Eu cubro toda a hipoteca, pago todas as contas, a comida, o que for meus pais, Liz, 52 anos, e Tom, ambos professores aposentados, não pagam um único centavo. Também não foi uma situação em que tive que voltar para casa porque não podia pagar o aluguel. Na verdade, ganho bem como engenheiro de software e queria estar mais perto das oportunidades de trabalho na cidade. Além disso, pensei que seria bom ajudá-los depois de tantos anos de apoio que me deram. É uma casa bonita de 3 quartos, nada extravagante, mas acolhedora, com um quintal e uma sala de estar espaçosa. Como eu pago por tudo, reivindiquei o quarto principal. Tem um closet e seu próprio banheiro, o que é ótimo porque odeio dividir banheiro com alguém. O segundo quarto é meu escritório em casa. Trabalho de casa cerca de 80% do tempo, então o equipei com 2 monitores, uma cadeira confortável e tudo o que preciso. O terceiro quarto ficou como quarto de hóspedes para quando a família viesse nos visitar. E, no começo, tudo estava indo bem. Meus pais estavam felizes por estarem na cidade e faziam suas coisas enquanto eu trabalhava e cuidava da casa. Eu não me importava em cobrir as despesas porque, bem, são meus pais, e me fazia sentir bem poder apoiá-los depois de tudo que fizeram por mim. Mas depois as coisas mudaram. Uma manhã, durante o café da manhã, minha mãe soltou uma bomba casual, mencionou que minha irmã mais velha, Jéssica, e seu marido, Eric, estavam pensando em se mudar para a cidade. A esposa de Eric está grávida e, aparentemente, eles estavam enfrentando dificuldades. Ela disse que eles realmente poderiam precisar de ajuda. No começo, não pensei muito sobre isso. Jéssica e Eric sempre passaram de uma situação ruim para outra, mas presumi que, se mudassem, arranjariam um pequeno apartamento por perto. Foi aí que as coisas tomaram um rumo que eu não esperava. Alguns dias depois, minha mãe me chamou com seu tom mais inocente e me disse que haviam convidado Jéssica e Eric para ficarem conosco, apenas por um tempo, até se reerguerem. Agora, eles não me perguntaram se eu concordava com isso, nem me avisaram depois de já tê-los convidado. Eu ainda estava processando tudo quando Jéssica e Eric apareceram com as malas na mão, claramente planejando ficar por muito tempo. Eis a questão, Jéssica e Eric se mudaram e, desde o início, ficou evidente que não tinham planos de ir embora tão cedo. Já estou estressado só de pensar nas despesas adicionais que terei. Estou pagando tudo, mantimentos, contas, hipoteca, tudo. E agora tenho que sustentar mais 2 pessoas sem que ninguém me pergunte como me sinto em relação a isso. Amo minha irmã, mas a Jéssica, bem, não é a pessoa mais responsável. Ela sempre se envolve em situações complicadas. E todos acabam tirando ela das enrascadas. Eric é um cara até simpático, mas tem aquela atitude de superioridade que me incomoda, como se, por estarem esperando um bebê, o mundo devesse girar ao redor deles. A tensão começou a se acumular quase imediatamente. Alguns dias depois de se mudarem, Eric começou a fazer aqueles pequenos comentários, sabe, do tipo que parecem inofensivos, mas na verdade são irritantes. Coisas como: essa casa é tão grande, deve ser difícil para você limpá-la sozinho ou vamos precisar de muito espaço para as coisas do bebê quando ele nascer. No começo, não dei muita atenção, mas então, numa noite, as coisas pioraram. Jéssica e Eric me chamaram para conversar. Pensei que talvez fossem se desculpar pelo peso extra que estavam me impondo ou quem sabe oferecer ajuda financeira. Mas não. Eric, com toda a calma, disse: estávamos pensando, faria mais sentido se ficássemos com o quarto principal. Pisquei achando que tinha ouvido errado, mas Jéssica logo emendou: sim, o bebê vai precisar de muitas coisas, e seu quarto tem o closet e o banheiro privativo. Deixe-me lembrar, eu pago a hipoteca, eu pago tudo, e esses 2 estavam ali sugerindo que eu cedesse meu próprio quarto para eles e o futuro bebê.
A audácia me atingiu de imediato, mas consegui manter a calma. Disse: "E por que vocês não ficam com o quarto de hóspedes? É suficientemente grande." Eric me olhou como se eu tivesse sugerido algo absurdo. "Esse quarto não tem closet", disse ele. "O bebê vai precisar de espaço." Foi aí que perdi a paciência. "Não vou ceder meu quarto. Vocês podem ficar no quarto de hóspedes ou encontrar outro lugar para morar." Jéssica parecia surpresa, como se não pudesse acreditar que eu não estava cedendo. Mas Eric, esse estava visivelmente ofendido. Naquele momento, percebi que isso não ia terminar bem. As coisas começaram a piorar rapidamente nos dias seguintes. Notei que Jéssica e Eric estavam ficando muito à vontade. Suas coisas estavam por toda parte, sapatos jogados perto do sofá, revistas sobre bebês espalhadas pela mesa de jantar. Eric até começou a falar sobre onde ia colocar o berço, como se já tivesse decidido que iam ficar no quarto principal. Um dia, precisei ir ao escritório para uma reunião e, ao voltar para casa, senti o sangue gelar. Minhas coisas pessoais, roupas, monitor do computador, tudo, estavam no corredor. Entrei furioso no quarto principal e lá estava Jéssica, casualmente empacotando o resto das minhas coisas como se não fosse nada demais. "Que diabos você está fazendo?" disparei. Ela nem se abalou. "Sua mãe disse que podíamos começar a nos mudar para cá. O bebê está chegando e precisamos de espaço." Fiquei furioso. "Eu disse que vocês não vão ficar com meu quarto." Jéssica cruzou os braços. "O quarto de hóspedes é muito pequeno." Eu não me importava. "Não me importa. Vocês não vão ficar com meu quarto. Podem ficar no quarto de hóspedes ou encontrar outro lugar para morar." Naquele momento, Jéssica estava irritada, mas eu não me importava. Saí furioso do quarto, peguei meu telefone e liguei para minha mãe, que nem estava em casa naquele momento. "Mãe, você disse para Jéssica e o Eric que eles podiam se mudar para o meu quarto." Houve uma longa pausa. Finalmente ela admitiu: "Bom, achei que seria a melhor solução. Eles precisam de espaço e você já tem o escritório. Não é como se estivesse usando muito o quarto principal." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. "Sério? Eu pago a hipoteca, eu pago as contas, e você acha certo eles ficarem com o meu quarto?" Ela tentou me acalmar dizendo que não era grande coisa, mas eu já não queria mais ouvir. "Não vou dar meu quarto. Se não tirarem as coisas de lá, vão ter que procurar outro lugar para ficar." Depois daquela ligação com minha mãe, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas raiva, era uma sensação profunda de traição. Me esforcei a vida inteira para conquistar o que tenho. A casa é minha, as contas são minhas, e agora todos agiam como se eu não tivesse voz nem controle sobre a minha própria vida. Era como se, de repente, todo o sacrifício que fiz fosse tratado como obrigação, não como escolha. Respirei fundo e voltei ao quarto principal, onde Jéssica ainda estava organizando minhas coisas, empilhando algumas das minhas camisas como se não fosse nada demais. "Tire suas coisas daqui agora mesmo", disse, tentando manter a calma, embora a raiva estivesse fervendo dentro de mim. Jéssica me olhou como se eu estivesse exagerando. Eric, que acabava de entrar, me lançou um sorriso condescendente. "Não precisa ficar assim, cara. Somos família." Disse isso como se justificasse a invasão absurda ao meu espaço. "Família ou não, esta casa é minha. E se não tirarem as coisas agora, eu jogo tudo no quintal." Jéssica fez uma expressão indignada, como se eu fosse o vilão da história. Eric tentou discutir, mas eu já tinha tomado minha decisão. Passei por eles, agarrei suas malas e caixas. E comecei a arrastar as coisas deles para o corredor. Jéssica protestou, mas não ouvi uma só palavra. Quando terminei de esvaziar o quarto, virei para eles, e com firmeza, disse: "Vocês têm duas opções, ficam no quarto de hóspedes e respeitam minhas regras, ou vão embora da minha casa hoje mesmo." Eles se entreolharam, claramente surpresos por eu estar sendo tão direto. Eric murmurou algo sobre falta de empatia, mas eu o ignorei. Nesse momento, minha mãe chegou em casa. Ao ver o caos no corredor, correu até nós, alarmada. "O que está acontecendo aqui?" perguntou,
olhando primeiro para mim e depois para Jéssica, que já começava a forçar algumas lágrimas. Pergunte a eles, mãe. Eles acharam que podiam simplesmente se apossar do meu quarto. Minha mãe suspirou, como se eu fosse o irracional na situação. Não precisa ser assim, querido. Jéssica e Eric estão passando por um momento difícil. Não custaria nada ceder um pouco. Ceder. Repeti, incrédulo, ceder o quarto que eu pago com meu trabalho? A casa que eu mantenho sozinho? Minha privacidade e conforto? Não, mãe. Eu não vou ceder. Minha mãe tentou argumentar, mas eu a interrompi. Deixei que eles viessem por consideração, mas isso já passou dos limites. Se não respeitarem meus limites, todos vocês vão embora. Eu não tenho obrigação de sustentar ninguém além de mim. Jéssica, que até aquele momento estava em silêncio, finalmente explodiu. Você é inacreditável. Depois de tudo que fizemos por você, agora que precisamos de ajuda, você nos vira as costas. Dei uma risada amarga. Fez por mim? O que você fez, Jéssica? Quem foi que sempre te tirou dos problemas? Quem esteve lá toda vez que você cometia erros? Eu. E agora você acha que tem o direito de vir aqui e tomar o que é meu? Jéssica ficou em silêncio, mordendo os lábios. Eric cruzou os braços, com desdém. Bom, se é assim que você quer, ficamos no quarto de hóspedes. Disse, como se estivesse me fazendo um favor. Minha mãe tentou mediar novamente, mas fui claro, se tentarem algo assim de novo, todos vocês vão embora. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Jéssica e Eric pararam de falar comigo, e minha mãe passava o tempo tentando nos reconciliar, sugerindo jantares em família que eu recusava sem pensar. Meu pai, como sempre, se mantinha à margem, observando em silêncio. Comecei a evitar os espaços comuns da casa para não cruzar com eles. Trancava com chave meu quarto e meu escritório toda vez que saía, temendo que tentassem algo na minha ausência. Uma manhã, recebi uma notificação do banco. Alguém havia tentado acessar minha conta. Não conseguiram, mas isso foi suficiente para acender todos os meus alertas. Fui direto à cozinha, onde Jéssica e Eric estavam tomando café, e joguei o celular na mesa. Tentaram acessar minha conta bancária? Perguntei, furioso. Jéssica fingiu não entender, mas a expressão nervosa de Eric o entregou. Eu sabia que tinha sido ele. Você realmente acha que pode invadir minha vida assim e sair impune? Disse, olhando diretamente nos olhos. Eric levantou as mãos num gesto defensivo. Estávamos vendo se dava para ajustar algumas coisas, já que estamos dividindo os gastos. Dividindo os gastos? A audácia era inacreditável. Eu não aguentava mais. Juntem suas coisas e saiam da minha casa. Agora. Minha mãe entrou na conversa, implorando que eu me acalmasse e dizendo que expulsá-los seria injusto. Mas eu já não estava disposto a negociar. Vocês têm 1 hora para empacotar e sair, ou eu chamo a polícia. Jéssica começou a chorar de verdade dessa vez, mas eu não me importei. Estava exausto. Liguei para uma empresa de mudanças e pedi que viessem buscar as coisas deles. Em menos de 1 hora, o caminhão estava na porta. Eles foram embora furiosos, com minha mãe lamentando e meu pai o seguindo em silêncio, como sempre. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, me sentei no sofá e soltei um longo suspiro. Pela primeira vez em semanas, pude respirar tranquilo. Os dias seguintes foram calmos, embora o silêncio da casa, no começo, tenha soado estranho. Logo percebi que tinha tomado a melhor decisão para mim. Não importa se é família, ninguém tem o direito de me desrespeitar ou se apropriar do que é meu. E, a partir daquele momento, jurei que nunca mais permitiria que alguém cruzasse os limites que estabeleci. Depois que eles se foram, a paz voltou à minha casa, mas o ressentimento ainda estava lá, latente. Eu não podia acreditar na audácia que tiveram ao tentar se apoderar do meu espaço, nem como minha própria mãe ficou do lado deles. As noites silenciosas eram um alívio, mas a raiva e a sensação de traição me acompanhavam todos os dias. Eu sabia que não podia deixar passar o que me fizeram. Não era suficiente tê-los expulsado da minha casa.
Eu precisava me vingar de forma fria e calculada. Não faria escândalos nem buscaria confrontos. Meu plano seria implacável e definitivo. Primeiro, cortei todo o apoio financeiro que dava aos meus pais, nada mais de dinheiro para viagens, nem presentes, nem qualquer tipo de ajuda extra. Depois, fechei as contas conjuntas que tínhamos no banco, movi o pouco que restava para minha conta pessoal e deixei instruções claras de que não haveria mais transações em nome deles. Depois disso, enviei uma mensagem clara e direta para Jéssica e Eric: vocês têm sido um peso na minha vida por tempo demais. Espero que aprendam o que é viver dependendo dos outros. Não me peçam mais nada. Bloqueei seus números imediatamente. Não lhes daria a chance de responder ou se justificar. Esse foi apenas o primeiro passo. Eu sabia que Jéssica era obcecada por manter a aparência de uma família perfeita nas redes sociais. Ela publicava fotos mostrando uma vida idílica, fingindo que a gravidez era um sonho realizado e que Eric era o marido ideal. Mas eu conhecia a verdade. Eric estava desempregado. E o relacionamento deles era cheio de conflitos, e eu sabia exatamente como usar isso contra eles. Reuni todas as informações que tinha escutado em suas conversas, as mentiras sobre empréstimos bancários, as discussões por dinheiro e as dívidas que Eric havia acumulado tentando manter um estilo de vida que não podia sustentar. Com esses dados em mãos, criei um perfil anônimo em uma rede social local e comecei a divulgar seus segredos aos poucos. Não revelei nada de forma explícita, mas deixei pistas suficientes para que os boatos começassem a circular logo. Os amigos e conhecidos deles começaram a questionar a realidade por trás da imagem que projetavam. Comentários desconfortáveis inundaram as publicações de Jéssica, e Eric teve que fechar suas contas. As brigas entre eles, que já eram frequentes, se tornaram explosivas. Por meio de familiares, soube que Jéssica estava furiosa com Eric por não conseguir manter a imagem que para ela era tão importante. Além disso, a mãe de Eric descobriu as dívidas que ele havia escondido, provocando uma ruptura definitiva entre eles. Enquanto isso, minha mãe continuava tentando consertar as coisas comigo. Ela me mandava mensagens enormes, implorando por uma reconciliação, mas eu as ignorei. Para mim, não havia mais volta. Não permitiria que mais ninguém usasse a minha vida como se fosse uma extensão da deles. Eu sabia que meus pais planejavam vender a casa da família para quitar suas dívidas e garantir uma aposentadoria tranquila. Esse seria meu golpe final. Convenci um amigo corretor de imóveis a fazer uma oferta falsa pela casa, ligeiramente abaixo do valor de mercado, mas suficientemente atraente. Meus pais, desesperados para vender, aceitaram sem pensar duas vezes. Quando a venda já estava quase fechada e eles haviam recusado outras ofertas, meu amigo retirou a proposta no último momento, deixando-os sem comprador. O pânico tomou conta deles. As dívidas aumentavam e agora estavam presos com uma casa que não conseguiam vender. Nesse ponto, o caos já havia dominado minha família. Jéssica e Eric estavam à beira do divórcio, meus pais afundados em problemas financeiros, e eu finalmente livre dos abusos. Um dia, minha mãe apareceu na minha porta, desesperada, implorando para que eu os ajudasse. Olhei nos olhos dela, sereno, mas firme, eu avisei. Não cruzem mais os meus limites. Agora assumam as consequências das suas decisões. Ela tentou se explicar entre lágrimas, mas eu não me deixei comover. Fechei a porta na cara dela e voltei a aproveitar o silêncio do meu lar. Com o tempo, soube que Jéssica se mudou novamente com meus pais depois do divórcio, e Eric desapareceu, afundado em dívidas. Meus pais nunca conseguiram vender a casa e eventualmente a perderam para o banco. Sem casa nem dinheiro, acabaram num pequeno apartamento na periferia da cidade. Ninguém mais os procurava. Depois de anos de abuso emocional e manipulação, estavam colhendo o que haviam plantado. Eu segui em frente. Foquei na minha carreira, investi em mim mesmo e, eventualmente, me mudei para outra cidade, cercado por pessoas que realmente se importavam comigo. Minha vingança foi completa. Eles aprenderam da maneira mais difícil que não se pode tratar alguém como uma opção e depois implorar para ser prioridade. No fim, ficaram com nada. E eu, finalmente, livre para viver a vida que sempre quis, sem olhar para trás.